Olá, mamães! Sejam muito bem-vindas ao canal. Eu sou Cíntia Oliveira, a mãe do Gustavo, e hoje eu vou te dar dicas de como você fazer uma boa introdução alimentar. Então vem comigo! Antes de iniciar esse vídeo, eu já quero pedir para você deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho. Quando você faz isso, o YouTube entende que meu conteúdo é relevante e me ajuda a divulgar esse vídeo para outras mamães. E eu atingo o meu objetivo de tornar a maternidade muito mais simples. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante, que é a introdução alimentar. Eu sei que muitas mães têm muitas dúvidas. Deveria ser algo simples, mas nem sempre é, porque a gente fica preso a muitas regras, tem medo, principalmente quando a gente é mãe de primeira viagem, nunca fez isso antes. Então, a introdução alimentar é um momento delicado, mas que não precisa de todo esse alarde que a gente vê por aí. E hoje eu estou aqui para desmistificar tudo isso, te informar. Esse vídeo ele vai ser dividido em três, é uma série de 3 vídeos. Eu vou fazer separado para não ficar tão longo, não ficar muito cansativo. Nessa primeira parte eu vou falar algumas observações. Já separei aqui no meu celular para eu me orientar, para não esquecer de falar nada para vocês. Então vamos lá. Primeiro eu quero dizer que se você está assistindo esse vídeo e fez uma introdução alimentar que não foi legal para o seu bebê, não é para você ficar se culpando, você não tinha o conhecimento. A partir de agora, da série que você vai assistir aqui nesses vídeos, você vai entender qual a forma correta de você fazer uma introdução alimentar. Então, se você fez algo que não era para fazer, não fique se culpando, apenas você não tinha o conhecimento. Então, se organize e faça uma reintrodução alimentar com o seu bebê. E se você ainda não começou a introdução, seu filho ainda não está com 6 meses, então calma, assiste o vídeo que quando chegar nesse momento você vai saber de tudo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero te dizer é reduza as expectativas. Isso mesmo. Para iniciar a introdução alimentar, o seu filho precisa estar apresentando os sinais de prontidão. Quais são eles? Está sentando sem apoio. Quando você coloca o bebê, ele fica em um local quieto, parado, sem ficar se jogando para o lado, caindo, sabe? Para frente e para trás. Então ele precisa estar sentando sem apoio, ter segurança aqui do pescoço, não ser aquele bebê mole que fica caindo, como eu já falei. Conseguir pegar as coisas e o mais importante, sentir desejo pela comida. Sabe quando você está comendo e o bebê fica ali olhando, observando, como se ele quisesse comer também? Ele precisa sentir essa vontade, esse desejo pela comida, esse interesse, ter interesse. Geralmente os bebês que fazem parte das refeições com os pais, quando os pais vão se alimentar, o bebê está presente no carrinho, junto com a família, naquela hora da alimentação. Geralmente esses bebês têm essa vontade, esse despertar pelo alimento bem mais cedo do que outros bebês. Então, recapitulando, é muito importante os sinais de prontidão, além dos 6 meses, ter esses sinais. Não é só tipo, tá com 6 meses eu já posso começar a introdução. Não é isso, porque muitas vezes o bebê tem os 6 meses, mas ainda não está pronto. Então, vamos lá. Quais são os sinais de prontidão? Sentar sem apoio, ter segurança no pescoço, fazer a pega dos objetos, saber pegar as coisas e demonstrar interesse pela comida. Isso é muito importante, não é 6 meses ou isso, não, é 6 meses mais tudo isso que eu te falei, para que o seu bebê esteja preparado para iniciar a introdução alimentar. Não é indicado você iniciar a introdução alimentar antes dos 6 meses, você pode causar uma infecção intestinal, diarreias e isso pode levar à morte. E outra coisa, começar antes significa dizer que o bebê ainda não está preparado, então você pode sobrecarregar os órgãos, os rins desse bebê e acontecer algo aí. Então, não dê nada antes dos 6 meses do seu filho. Mesmo que ele apresente os sinais de prontidão, espere ele fazer os 6 meses para começar a introdução alimentar. Dito isso, quero deixar bem claro que é preciso ter os 6 meses mais esses sinais de prontidão que eu já falei. E outra coisa muito importante que eu acho que é o próximo ponto, que é o mito do leite, que muitas pessoas falam assim, a partir dos 6 meses o leite materno vira água, não vai mais servir para esse bebê. Isso é mentira. Isso é totalmente mentira, não existe isso. Todo leite materno que sai da mama da mãe, ele é suficiente para nutrir o bebê enquanto ele quiser mamar. Então, começou a introdução alimentar? Ok. O leite materno, ele continua sendo o principal alimento até 1 ano de idade.
Como o próprio nome já diz, introdução alimentar é a apresentação de alimentos. Você vai apresentar alimentos para o seu filho. Por isso, reduza as suas expectativas. Muitas vezes as mães começam a introdução alimentar achando que vai fazer um pratão. Eu fiz com tanto amor, fiz com tanto carinho, coma meu filho. Fica meio que fazendo essa chantagem emocional para a criança e não é bacana. Você tem que reduzir as suas expectativas, saber que esse bebê está começando a conhecer texturas, conhecendo sabores, então é algo que ele vai provar. Pode ser, dependendo do bebê, possa ser que ele já coma de primeira. A maioria não come, a maioria não aceita os alimentos de primeira, então você precisa estar preparado para isso. Não crie muitas expectativas achando que você vai fazer um prato de comida e aquele bebê vai comer tudo. Não é assim. Não é assim que funciona. Então, se você preparou lá aquele prato super bonito e o bebê provou uma colher, ótimo, é assim mesmo que começa. A introdução é bem lenta, é gradativa e ela ocorre aí até 1 ano ou mais de idade. Lembrando que o leite materno, isso é muito importante, eu vou frisar aqui, ó. O leite materno é o principal alimento, o leite materno ou fórmula é o principal alimento até 1 ano de idade. Então, não precisa você ficar preocupada, meu bebê vai ficar desnutrido, não está comendo, meu bebê isso, meu bebê aquilo. O leite materno é forte o suficiente para nutrir o seu bebê e ele é suficiente, ele vai ser o principal alimento aí até 1 ano. Então, o seu bebê vai comer a introdução. Se ele comer pouco, não tem problema, ele vai continuar se alimentando do leite materno. Por isso que você precisa entender que o leite materno é suficiente. Então coloca isso na sua cabeça, esquece o mito de que a partir de 6 meses o leite vira água, isso é mentira. Outro fato muito importante é não distraia o seu bebê durante as refeições. Sabe aquele velho tablet, TV ligada, celular, musiquinha para distrair, para o bebê abrir a boca e você tacar a colher? Não faça isso. Você vai criar um péssimo hábito com seu filho, ele vai ter uma péssima relação com a comida, porque ele vai comer por comer. Eu conheço gente que tem trauma de infância, de não gostar de certas comidas, porque era empurrado, a mãe forçava o bebê a comer. Não faça isso, respeite o sinal de saciedade do seu filho, respeite o tempo do seu filho. No início eles comem muito pouco, é normal, faz parte. Lembre-se, é uma introdução, é uma apresentação de alimentos. O seu filho é um bebê, ele nunca comeu nada, é diferente do leite, até os 6 meses. Então imagina só que de uma hora para outra ele começa a sentir muitos gostos, muitas texturas, então é tudo muito novo. Não distraia o seu filho, tenha um local para fazer as refeições. Geralmente o local mais ideal e mais indicado é a cozinha, junto com a família, onde todo mundo está comendo. O bebê, ele imita a família, então quando a família está comendo, ele começa a ver a forma que a gente mastiga, ele começa a ver a forma que a gente pega os talheres. Então o bebê é espelho, tudo que a gente faz ele vai fazer. Por isso que é bom ele comer junto com a família. Na hora que a família está fazendo as refeições, o bebê está lá no cadeirão ou na cadeirinha, sentadinho fazendo as refeições junto, porque ele sente mais prazer em comer, ele vai vendo o que a gente está comendo e ele quer comer também. Eu vivencio isso diariamente com o Gustavo. Toda vez que a gente está comendo, o Gustavo sempre come melhor, porque ele vê como a gente está comendo. Nem sempre é possível a gente comer juntos todas as vezes, mas eu faço o máximo possível para ser. E quando não, eu tô sempre com ele, ou eu tô comendo alguma coisa junto com ele pra ir ajudando a ele identificar isso, que aquele é o momento de comer. Então, coloca o seu filho para comer na cozinha, sentado no cadeirão, ou muitas vezes se ele não quiser, você pode botar ele no colo. Não é obrigatório a criança estar no cadeirão, ele é só um bebê, ele não entende isso. Mas você vai estimulando ele a ficar na cadeirinha, mas se irritou muito, você pega e continua dando no colo, vai vendo a melhor forma. Mas não force o seu bebê a comer, não distraia ele tem que estar presente, ele tem que conhecer ali as texturas, ver o alimento, sentir as texturas, né? Comer para que ele tenha uma boa relação com a comida no futuro, para que ele saiba que aquilo é bom, que o alimento vai nutrir ele e ele coma de forma saudável. E uma coisa muito importante e que é algo primordial que faz com que o bebê não coma muito no início é porque ele não sabe que aquele alimento sacia. Ele não sabe que aquele alimento vai encher a barriguinha dele, por isso que ele não come muito ainda, ele ainda está conhecendo. E ele vai passar a conhecer isso com o passar do tempo, então você vai ver que é gradativo, ao passo que o bebê vai comendo, vendo mais coisas, se alimentando, com o passar dos dias ele vai comendo mais, mas isso é um processo. Não é que você começou a introdução alimentar hoje, na segunda-feira, que na próxima segunda ele já vai estar comendo tudo, não, ele vai estar comendo bem melhor. Mas talvez
de acordo com suas expectativas. Então, para você não se frustrar, baixe as suas expectativas, saiba que é o momento de conhecer os alimentos, é uma introdução, é uma apresentação dos alimentos, é algo bem inicial que o bebê vai estar ali se familiarizando, para aí sim, de fato, ele começar a comer bem, começar a entender que aquilo vai encher a barriguinha dele. Então, isso são as principais coisas que você precisa estar atento, baixe as suas expectativas, não distraia a criança, esteja atento a todos esses detalhes, que isso é o principal, o primordial para você iniciar uma boa introdução alimentar. Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like novamente, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal. Isso me ajuda a divulgar o meu conteúdo e ajudar outras mães. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários e o próximo vídeo eu vou dar continuidade a esse assunto. Conforme eu já falei, esse é o vídeo número 1 de 3 e vai estar aí na sequência. Então fica ligada que o próximo vídeo vai vir por aí.